Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava revendo a live e o último episódio que está publicado na área de membros, e eu fiz uma citação aí da live para o episódio, achando que eu tinha filmado o trecho e tal, e trata-se de um tema super técnico, hiper técnico, muito técnico, voltado a você aí que está criando e produzindo seus híbridos. São detalhes, são nuances, né? E é natural a gente acabar detalhando mais ainda, indo com essa profundidade, e compartilhar informação, conhecimento sempre foi uma tônica por aqui. Compartilhar os truques, né? Os macetes, as manhas, os truques, né? No cultivo, na criação de híbridos, no caso. É muito difícil eu omitir informação, e eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais chances a gente tem de aprimoramento geral e, consequentemente, mais chances aí, a partir daí, trazer novos aprimoramentos, novos aperfeiçoamentos numa escala aí sem fim, e é assim, inclusive, fora do Brasil, em localidades, em culturas que tem essa natureza, essa naturalidade maior de compartilhar e transmitir a técnica, o conhecimento, tá certo? Então o que eu quero compartilhar hoje com vocês é um assunto nerd. Comentei na live que eu tinha colocado no último episódio, mas não coloquei no último episódio. Eu cheguei a filmar, mas sumiu o take, enfim, sei lá. E eu considero que é uma informação muito simples, uma técnica muito simples de se compreender, só que aquilo, quanto mais detalhe técnico, a compreensão nem é tão difícil. Mais difícil é a execução, fazer, pôr a mão na massa, né? Operacionalizar. Culturalmente, a bem da verdade, que a gente gosta de falar muito. A nossa cultura brasileira tem essa tendência de se falar muito, de dar ideias, de dar pitacos, dar sugestões, falar. Mas na hora de pôr a mão na massa, escorrer suor, né? Mexer o esqueleto, praticar. Culturalmente, a gente prefere que o outro faça por nós, né? É uma natureza cultural, não é propriamente uma crítica, e é aí, nessas situações, obviamente, que algumas pessoas, uma minoria, vê oportunidades, brechas, oportunidades, e essencialmente é assim que essas pessoas se destacam, tá certo? Então, assim, vamos lá. Essa introdução foi um pouco filosófica, até com alguma pitada política, embora eu não vejo se encaixar esse assunto nem em vértices de esquerda ou de direita, né? Eu acho que está ausente desse tipo de pensamento nos vértices. Os vértices não andam pensando muito com profundidade, para falar a verdade, mas depois dessa introdução mais longa do que eu gostaria, se bobear até corto, qual que é o grande lance aqui? É um assunto relacionado a você que está super interessado em aprimorar a sua capacidade, o seu talento, o seu conhecimento na criação de híbridos, principalmente quando o assunto é seleção, tá? O tema seleção, você selecionar, você pensar indivíduos específicos da mesma geração filial, é uma tônica. A gente sabe que essa é uma prática mundial, é parte integrante do cultivo de híbridos, da criação de cultivares, né? Esse termo cultivar nem é tão empregado entre nós breeders de Anthuriums, mas tecnicamente falando é isso. Quando você seleciona um Ace of Spades, Tesula, Dark Form, aquilo lá é um cultivar, o Michele é outro cultivar, né? Enfim, o Purple Raze aqui, que eu tenho lidado, estudado, analisado, ele é um cultivar. Olha que cara maravilhoso. Só que a cor natural dele, sem grandes filtros, sem nada, só uma LUTzinha aí na câmera, tá? Olha a tonalidade desse verde. E quando expande o roxo, o lilás, o purple, né? Cultivar, tá? Então, a seleção diretamente relacionada à separação de cultivares de uma geração filial
é parte integrante e é um elemento aí quase que fundamental para destacar o seu papel, a sua função, o conceito de breeder, colecionador breeder, do produtor geral. O produtor geral não separa a planta, a gente separa, a gente tem critério. Esses critérios estão relacionados no nosso rolê à estética, essencialmente, em primeira instância, sim, a velocidade de crescimento, talvez, a qualidade de frutificação, muito provavelmente não é uma importância assim imediata, a uma maior produção natural de antocianina, seja levando para tons laranjas, vermelhos, roxos. Sim, total. Porque além de tudo, para nós aqui do rolê de Anthuriums, a produção de antocianinas nessas colorações em expansão, em pecíolos, em caules, de tonalidades laranjas, avermelhadas, vermelhas, bordeaux, purple, roxas, lilás, a gente já sabe também cientificamente, tecnicamente atestada, que quanto mais antocianina a gente tem nessas fases aí de pecíolos, lâmina foliar em expansão, caule, quanto mais a presença, a tendência é exatamente como o exemplo emblemático aqui do Purple Raze, é a folha expandida ficar dark, as tonalidades de verde atingirem esse tipo de profundidade ou outras gradações com essa profundidade, mais azulado, mais acinzentado, mais verde musgo, tá certo? E aí? Até aí tudo bem, faz sentido, é um conteúdo super de nerd, né? É um conteúdo quase que direcionado a colecionador breeder ou produtor que de repente, quem sabe, vai entrar nessa etapa de seleção, né? E aí o que acontece? Ó só, vocês viram aqui a feitura, a montagem das estantes, né? São prateleiras, fiz o acabamento aqui com tinta automotiva, que sim, está segurando bem os fungos, né? O bolor e tudo mais. Coloquei lá nesse canto para embelezar o Pallidiflorum. Tá bonitão aqui, gostei muito dele aqui, para falar a verdade. É só não esquecer de regar. E aí, essencialmente, este cara aqui, amplo, tem aí seus 5 metros por 2 metros, mais ou menos, tá? São 3 níveis utilizados. Posso ativar um 4º nível aqui, com altura até um pouco maior, tá? Quem sabe um 5º nível, mas acho que vai ficar muito grudado lá no teto. Isso aí, originalmente, veio das estufas verticais. Isso aí que a gente vê, embora dimensões diferentes, e as estufas verticais, elas são idênticas em termos de funcionalidade. Barrinhas de grow, certo? Prateleiras, você vai lá e alinha, posiciona vasinhos que se comportem na altura, tá certo? E a estufa vertical, então, já me entregava a experiência por anos, né, do que eu tenho aqui. Qual foi o principal fator que mudou aqui? Umidade? Não. A umidade era mais ou menos a mesma. Tipo de substrato, material para comportar os indivíduos? Também não. Tudo meio que parecido. O material da prateleira, embora seja fator externo, tanto faz. É um tipo de influência que a planta, sim, não vai sentir grande diferença, ou pelo menos a ciência ainda não trouxe assim uma percepção da planta perante ao material ou diferenças de materiais como esse aqui, tá? É o que? Grow Light, mesmo padrão, Sunshine, Sunlight, esses caras aí que eu tenho trazido nos episódios sequencialmente, quando eu falo do ateliê, tem links nas descrições, tem link nessa descrição das 3 modalidades principais aqui, 4 hélices, disco e as barrinhas seriadas. É o mesmo padrão de luz, só que a diferença aqui, prestem atenção, agora a gente vai entrar no detalhe técnico aí que eu quero compartilhar com vocês, a distância dessas barrinhas em relação às tendas, ela mudou. Essas barrinhas, todas elas, estão aí quase que 1/3 mais próximo, ou 30%, de 25% a 30% mais próximo da base aqui
onde se encontram os vasos, as bandejas, as plantinhas, as seedlings. Em outras palavras, a luz é a mesma, mesmo padrão, mesma intensidade, mesma qualidade do espectro, só que a distância ficou menor aí em 25, 30%. O que mudou de tanto assim que o Fly quer trazer para a gente? Bom, já tenho trazido aí para vocês e com isso eu estou com crescimento, uma velocidade de crescimento interessante, mas não é só aqui, é em todo o ambiente, tá? É onde tem a interferência de outros tipos de lâmpada, então não é uma vantagem, um diferencial dirigido a esta relação, tá? As plântulas, as pequenas mudas estão queimando, não estão queimando, olha só que interessante. Vamos bater um FC aqui? Esse é um ponto importante. Eu vou bater o FC aqui para a gente entender melhor onde eu quero chegar. Então aqui, ó, luxímetro em mãos, onde eu estou aqui, 67 FCs mais ou menos, tá? Aqui nas plantas está batendo seus 300 FCs, tá? Agora aqui, ó, colocar mais ou menos na altura das lâminas foliares aqui, tá? Vou falar, vocês creem em mim, vou passar em FC, a gente está falando aí de 1200 FC, tá muito intenso. É uma intensidade luminosa bem mais forte do que os padrões de 300 FCs conhecidos, contados, comentados há anos. A principal referência sempre foi lá, pelo menos para mim e para quem me segue, do site Monstera X, tá? A gente tem uns artigos lá interessantes de pessoas bacanas que falam aí das experiências da média de 300 FC, tá? Basta ver aí o resultado, eu estou tendo um crescimento muito intenso aqui a 300 FC, embora a gente tenha uma reflexão aí que diferencia o espaço também, tá certo? Mas na média é isso. Então o que fica aqui? Não queima as folhas, 1200 FCs dá 12.000 lux, né? É bastante, gente. É bastante mesmo. É uma medida aí quase que improvável para quem já está no rolê há um tempo, para estrangeiro inclusive, e a gente sabe que não é necessário. Mas aonde que eu estou com ganho aí, tá? É muito legal aí a história. Estou criando mudas. Tenho separado aqui das caixinhas, das sementeiras, seedlings individualizadas, colocando em vasinhos específicos, uma a uma, e colocando aqui para crescer, tá? E qual que eu ganho além do crescimento já comentado? Cada indivíduo, né? Cada ser humano, cada serzinho, eu ia falar ser humaninho, mas cada serzinho tem a sua genética própria, tá? Ele não vai ser nunca igual à mãe e ele nunca vai ser igual um ao outro. Vão ser sempre parecidos, em proporções diferentes. Algum mais parecido com a mãe, algum mais parecido com o pai, algum mais parecido com o irmão mais novo, mais velho, alguém aí totalmente diferente ou percentualmente muito diferente de todos, alguns que sofrem mutação, que não somente variegação, pode ser alguma outra mutação mais discreta que acabe implicando na forma, alguns que crescem mais rápido, enfim, cada indivíduo desse também, e aí equivale a história de hoje, vai ter um limiar lá, um limite da produção de antocianina. Desde jovenzinho assim. Ele vai já, desde jovenzinho, mostrar pra gente as predisposições para a produção da antocianina. Fazer uma analogia bem simples para qualquer um entender o quanto a minha pele, sou oriental, sou descendente japonês, o quanto a minha pele está mais ou menos suscetível a escurecer, a ficar bronzeada, a ficar neguinha, de acordo com o número X de sol em relação ao meu irmão, a um primo, se eu tivesse 5 irmãos, em relação a outros 4 irmãos, por exemplo, tá certo? É mais ou menos isso. Cada indivíduo
No caso aqui, vai ter uma predisposição X que pode ser já manifestada em pequenos indivíduos da produção de antocianina. Nessa fase, a gente já vai ver essa relação variando de plântula ou de pequena muda para pequena muda. E aí, com isso, então, com esse tipo de iluminação, além de crescimento, além de todos os aspectos aqui que a gente já viu do próprio ateliê, se eu colocar 5 indivíduos, deixa eu dar um exemplo aqui, vai. Se eu pegar aqui 2 indivíduos, deixa eu ver quem tá bom aqui para exemplificar. Alguns dias atrás estava melhor do que agora para mostrar, devido à fase aí de expansão, tá? Agora não tá tão bom assim, mas vamos lá. Então aqui, ó. Bom, primeira coisa, a gente vê variabilidade genética, que pode mudar muito ainda, eles podem se aproximar na forma ou ficar mais diferentes. Mas essas 2 folhas aqui que estavam expandindo mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Ou as 2 novas que estão vindo, essa um pouco antes, ó. E essa aqui vindo depois, aqui. De novo, essa aqui vindo um pouco antes desse cara aqui. E desse cara aqui vindo aqui um pouco depois. As manifestações de antocianina, tanto na quantidade quanto na coloração, mais vermelho, mais laranja, mais marrom, mais pro dark, elas já estão se manifestando aqui no máximo de intensidade, ou pelo menos a partir desta configuração de iluminação, não só considerando a intensidade de 1200 FC, mas a configuração exata da curva luminosa, do espectro eletromagnético dessas grow lights aqui, cuja descrição está aí no episódio, na descrição do episódio, cujo link está na descrição do episódio, tá certo? Então a qualidade do espectro eletromagnético, das ondas eletromagnéticas e a intensidade já me gera aqui uma condição X idêntica, em termos de quantidade luminosa e qualidade luminosa idêntica para todas as plantas, e aí a reação, a partir disso, vai mudar de indivíduo para indivíduo e, consequentemente, expressões específicas de antocianinas de indivíduo para indivíduo. E aí o que acontece, minha gente? É bem papo minucioso, nerd e tudo mais. A minha seleção pode ser antecipada em algum nível, tá? O processo de seleção. A gente está falando aqui de otimização geral, né? Otimização de produção, criação mais intensa de híbridos, de variedades, de crescimento, de florescimento e também algum aspecto aí na cadeia produtiva que facilite ou acelere o processo de seleção, né? Eu quero selecionar então os indivíduos que manifestam mais antocianina e tons mais para dark já, como este álgebra aqui. Este álgebra lançou aqui o que eu posso considerar as 2 primeiras folhas, pequenas lâminas foliares, não mais cotilédones, tá? Já em tonalidades darks, tá? Que eu vi, por exemplo, no Michele. No Michele eu vi isso aqui, tá certo? E ele foi o único indivíduo. E eu posso afirmar que é graças à intensidade luminosa e à exata configuração de espectro, bate na planta, ela reage mediante essa configuração e essa intensidade e revela aqui para mim algum segredinho nos pecíolos, nos caules e principalmente nas folhas. Esse foi o único indivíduo que agora revelou assim. Tem outros álgebras aqui, mas que, por exemplo, ó, este aqui, por enquanto, de 15 álgebras, vamos dizer assim, que eu individualizei em vaso, esse aqui é o único realmente selecionado por mim, que eu vou acompanhar e ver, tá? Já de imediato já selecionei. E esse aqui, por exemplo, ó, com essa tonalidade, é outro indivíduo que está se expressando a partir dessa intensidade
e dessa qualidade luminosa essas características. Lado a lado, ó, vocês vão combinar comigo que as tonalidades, mais bulado, menos bulado, são diferentes, né? Exemplo, tá certo? E será, Fly, então, que se você não tivesse essas condições luminosas, tanto em intensidade quanto em qualidade, essas expressões não se revelariam? Não é que não se revelariam, tá? Talvez fossem se revelar de maneira mais sutil, mais empastelado, ou seja, os contrastes não ficariam tão evidentes ou com a evidência que eu consigo enxergar aqui, tá certo? Vocês entenderam essa brincadeira? Por que que eu estou dizendo isso? Por causa de experiência anterior. Eu já fiz assim uma área na casinha anterior, onde eu separo mudinhas, individualizo seedlings em vasos, né? Como eu estou fazendo aqui, em potes específicos, como eu estou fazendo aqui, só que a qualidade luminosa, seja em termos de intensidade, seja em termos de configuração da onda eletromagnética, era mais fraca, vamos dizer assim, sabidamente mais fraca. E aí então estava meio difícil notar entre 5, 6 indivíduos da mesma geração filial tais diferenças. E aqui eu posso afirmar que a partir de um rápido desenvolvimento, bem mais rápido, em um mês e uma semana, duas, o que era plântula com cotilédone já virou pequena muda, com 2 ou 3 folhas novas, folhas já com carinha da variedade, já também manifesta essas tonalidades, essas variações de cores e essa propensão maior ou menor de produção de antocianina, tá certo? Então, meus queridos colecionadores breeders, é aquilo, né? A gente começa a ver cada vez mais detalhe, minúcia. Tô sempre observando aí situações que vão se revelar favoráveis para eu otimizar o meu processo aqui, né? Nas diversas etapas que existem, né? Na criação de híbridos. E quando o quesito, então, é seleção, a situação que eu trouxe hoje para vocês responde a seguinte pergunta: de que modo fica mais simples, mais agilizado e mais dinâmico o reconhecimento da produção de indivíduos com mais ou menos antocianina e cuja aparência dessas antocianinas se revele mais ou menos atraentes para o critério aqui do próprio breeder, tá certo? É isso aí, tá? Então, com isso eu ganho tempo, com isso eu já consigo enxergar logo de pequena muda, recém-saído do estado de plântula, o que eu quero selecionar, como que eu vou categorizar, se vou categorizar. Como eu estou falando para vocês, eu estou criando aí um padrão de categorização e organização, que é o V, o número, FL. V de variedade, variedade 1, 2, 3 ou 4, FL de fly, e depois pode ser FL02. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 Burle Marx, vamos lá. Esse aqui, ó, é o Anthurium Burle Marx V2FL. Resolvi chamar assim, variedade 2 FL, pertencente ao breeder colecionador Fly, tá? Só para a gente localizar. E aqui, espera aí, deixa eu acertar essa planta. E aqui eu tenho o Burle Marx V1FL, tá certo? Vejam só, ambos aqui são irmãos da mesma geração filial, é irmão de todos os carinhas aí que eu, com os meus parceiros anteriores ou atuais, a gente distribuiu entre vocês aí, tá? O V2FL me lembra mais o morfotipo, as formas dos carinhas aí que a gente vê mais na mão dos colecionadores. Esse cara aqui é meio que único por enquanto, a não ser que alguém tenha aí e não tenha mostrado, ou tenha mostrado de maneira mais fechada, que é bulado, mais redondão, tá? V1FL. Então assim, V1FL, V2FL. Nasceu em fluorescência aqui, peguei pólen de um, passei para o outro,
Estou fazendo uma segunda geração filial de irmãos, ou seja, estou enfim realizando um F2 aqui. F2 é quando eu pego 2 irmãos da primeira geração filial, estou partindo do pressuposto que essas plântulas originárias fazem parte da minha primeira geração filial em cultivo aqui, tá? FL, sem número, e que os carinhas que vão nascer deste cruzamento vão ser F2, segunda geração filial, enfim, a partir do cruzamento de 2 indivíduos da primeira geração filial. Então vai ser V, a numeração FL2, tá certo? Para caracterizar aí o quê? Segunda geração filial da minha coleção. Aí a variedade 1, 2, 3, enfim, o número de indivíduos que eu for selecionar. Essa é uma forma pensada aí em todo o processo, em toda a esteira, para organizar, novamente organizar, sempre pensando em otimização e organização, tá certo? É assim que eu sempre trabalhei na vida e é assim que eu sei fazer. Se é bom, se é ruim, se é passível de julgamento, e claro que é, sempre passível, não me interessa. Eu tô resolvido assim, tô feliz. O que é importante é que meu público entenda, goste, admire, goste em algum nível. Então, meus queridos colecionadores, ó, já escureceu. Eu tava relaxando, hoje é uma sexta-feira, eu já tava relaxando, vendo outros assuntos aí, me preparando para ideias para o fim de semana, para fazer no fim de semana. Aí eu notei que faltou esse conteúdo. Eu aponto este tema da live para o último episódio, só que no último episódio eu não coloquei isso, procurei lá o material, não tem. Tem a total sensação que eu filmei com os irmãos, a geração filial aqui, do Magnificum X Papililaminum RA8 XRA5. Esse Magnificum que eu mostrei para vocês no episódio anterior, que provavelmente é uma mutação, tá? Só que aí eu fui procurar esse material, falei, ué, acho que eu sonhei, eu deletei, porque acho muito interessante compartilhar essa ideia de como que eu vou já dimensionar, sentir aí a produção de antocianinas e o caminho de cor que essas antocianinas vão gerar graças a esse tipo de estímulo, tá? E aí, por fim, talvez seja relevante dizer isso, a tendência, como essas plantas estão sendo impactadas aí por um longo período, ou tendem a ficar alguns meses nesse padrão de iluminação, se a epigenética remar a favor, a tendência é quando você extrair daqui e levar para o seu hábitat, que vai ser totalmente diferente daqui, a tendência é ficar meio que gravadinho, pelo menos por um tempo, de maneira epigenética, tá? Na planta, vai ficar gravado um pouco dessa ideia, dessa memória. Então talvez não sofra alteração no que você vai ver assim que receber a muda, no que você vê na hora que eu apresento esses indivíduos para vocês, tá certo? E a epigenética aí, de certa forma, com a influência de ambiente, né? Epigenética está diretamente relacionada a uma certa impressão, imprime com influência do ambiente. A planta pode ficar um tempo assim, ou muito tempo, ou anos, e pode até imprimir de um jeito bem intenso, por assim dizer, e marcar lá a ponto de transmitir essas qualidades. Tem tudo isso, né? Essa é uma diferença interessante da planta em relação aos seres humanos, né? A epigenética, as características estéticas fluem aí, tem potencial de transmissão de uma maneira muito mais ágil, porque de certa forma grava, né? Fica registrado, esses registros ficam gravados depois de meses, num contexto, depois de um ano, né? Depois pelo menos uma década às vezes não é nada, né? Se a gente for analisar a relação de tempo da natureza, tá certo? Enfim, mas aí também são outros assuntos, outros aspectos conceituais e filosóficos. Por hoje já foi super nerdístico o assunto. Quem realmente está na lupa, investigando esses carinhas e brincando são poucos, né? Nem julgo por ser assim, para falar a verdade. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Um conteúdo ultra técnico, dedicado para nerds aí. Ouvi um som meio diferente lá fora.
dedicado para nerds aí, que fiz questão de parar tudo lá e vim filmar, porque algo me diz que é muito legal levar essa informação para vocês, para público brasileiro, breeder estrangeiro, já que o YouTube está agora, a partir de inteligência artificial, rapidamente, facilmente traduzindo, dublando, né, esses conteúdos. É um detalhe que eu não vejo facilmente por aí, é uma praia que eu gosto muito. Enfim, tá bom, né? Então é isso, valeu, e a gente vai falando mais e mais e mais. Fui. O Papyri Gardens X furcatum tende a ficar interessante aí também. O quanto os lobos vão crescer, né? Tal qual o furcatum, a gente não faz ideia. Mas é isso, tá ficando um furcatum mais velutino, mais dark, com muita antocianina. E vamos ver esses lobos aí, as variantes de dimensão de lobos a ponto de dar uma impressão de ser trifoliado, né? Quando os lobos estão assim super agigantados, como falcato, furcatum, é até melhor falar folíolo, né? Já se relaciona à lâmina foliar, né? Então ficaria trifoliado. Pelo menos foi assim que o Marcos Nadruz, na ocasião, se referiu aos lobos do furcatum quando ele avistou lá na antiga casinha.